Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Peço que os irmãos abram a vossa Bíblia em Marcos, capítulo 4, versículo de número 35 em diante. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, desesperado, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Pode se assentar, aplaudindo ao Senhor, glorificando o nome dele. Meus irmãos, nós vivemos em uma época em que as pessoas estão sedentas por respostas, querendo respostas, procurando explicações para o sofrimento, direção em meio à incerteza e um sentido para a sua própria vida. E muitos ouviram falar de Jesus, mas poucos conheceram realmente a Jesus. O texto ele mostra algo que foi marcante para a vida de Jesus e seus discípulos. Jesus, junto com os seus discípulos, entraram num barco para atravessar o mar, só que houve uma grande tempestade nesse meio caminho. Ondas vieram, começaram a encher o barco de água e o barco começou a se afundar e os discípulos, desesperados, sem saber mais o que fazer, foram falar com Jesus. E quando chegaram até Jesus, Jesus estava dormindo, tranquilo, dormindo em paz. Porém, ele se levanta. E quando Jesus se levanta, ele dá uma ordem ao vento, uma ordem ao mar. E os discípulos, então, questionam diante essa ordem, porque vem o resultado do que essa ordem teve. Após Jesus falar, o vento e o mar se aquietou, então houve um grande questionamento para os discípulos. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E essa é uma pergunta muito interessante, porque atravessa gerações e chega até os dias atuais. Desde aquela época nós podemos questionar: quem é esse que tem tanto poder? Quem é esse que traz paz em meio à tempestade? Quem é esse que transforma realidades com apenas uma simples palavra? Em diversos textos nós podemos ver, em diversos textos podemos realizar essa pergunta, porque nós vemos os milagres de Jesus, e então podemos questionar: quem é esse que supera toda a lógica humana, que supera todo o entendimento humano? Quem é esse que supera toda a nossa sabedoria? E nós vamos entender sobre quem é Jesus. Não apenas o Jesus da teoria, não apenas o Jesus da religião, não apenas o Jesus da história, mas o Jesus da prática. Aquele que age, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que transforma. É esse Jesus que nós precisamos conhecer. Jesus ele havia passado o dia inteiro ensinando a multidão à beira-mar. E falava sobre o reino de Deus, usava parábolas, ensinava com autoridade, explicava à multidão. E ao cair da tarde, ele chama os discípulos para atravessar o mar. O que era para ser uma viagem tranquila,
uma viagem normal se tornou em um caos, em um cenário caótico, porque houve uma grande tempestade. O Mar da Galileia era conhecido por tempestades repentinas. E foi exatamente o que aconteceu. No meio dessa trajetória houve uma tempestade. O vento ficou forte, as ondas começaram a jogar água para dentro do barco. O vento balançou o barco em alto mar. E enquanto os discípulos eles lutavam para não afundar com medo de morrer, Jesus estava simplesmente dormindo tranquilamente dentro do barco. Só que após ele se levantar, ele dá uma ordem e surge essa pergunta: quem é esse? Quem é esse que o vento ouve? Quem é esse que dá uma ordem e o mar se acalma? E essa pergunta nós também podemos fazer, mas cada vez que nós perguntamos, nós temos uma resposta. Quem é esse? Quem é esse que dá ordem ao mar e o mar lhe obedece? Ele é o criador do mar, por isso ele tem essa autoridade sobre as águas. Ele é aquele que não se desespera, porque ele sabe, ele conhece o final das coisas, ele sabe o fim da história. Ele é aquele que traz paz enquanto o mundo treme, enquanto o mundo se desespera. E com apenas uma palavra, ele pode fazer a tempestade se acalmar. Nós podemos estar até sentindo as ondas se levantarem contra nós, o vento nos atingir, e pensamos que Jesus está dormindo, que Jesus nos abandonou, que ele não se importa mais conosco. Mas o que importa é que Jesus está no barco. E se Jesus está no barco, se Jesus deu uma ordem, é porque nós vamos passar, nós vamos conseguir continuar. E quem está com Jesus, ele pode até passar por dificuldades, passar por tempestade, passar por problemas, mas nunca irá naufragar. Aquele que está com Jesus nunca irá afundar. E esse que está no barco é o mesmo que falou com o mar. É o mesmo que sustenta o universo com a sua palavra. É o mesmo que fez criar todas as coisas. E quando ele diz sossega, tudo sossega. Quando ele diz acalma, tudo se acalma. Quando ele dá uma ordem, tudo obedece à sua palavra. Jesus, ele nunca nos prometeu uma ausência de tempestade, mas prometeu que sempre estaria conosco. Não foi a falta de problemas que ele nos prometeu, mas foi a passagem por esses problemas, a ajuda, o suporte que ele nos daria para enfrentarmos esses problemas. E a nossa fé ela não pode estar medida diante a fúria do vento. Não pode estar medida diante as chacoalhadas que o mar vai dar em nosso barco. Mas ela precisa estar medida pela paz que Jesus transmite, mesmo no meio da tempestade. Pela paz que Jesus age, mesmo no meio da nossa tempestade. Se estamos passando por um momento turbulento, por um momento de dificuldade, precisamos sempre nos lembrar que Ele está no nosso barco, que Ele está conosco e Ele tem autoridade para transformar a nossa situação completamente. Jesus fez isso, Jesus acalmou o vento, acalmou o mar, para que os discípulos pudessem atravessar, para que os discípulos pudessem navegar. E quem é esse que tem tanta autoridade sobre a natureza, tanto poder, tanta autoridade para fazer o vento e o mar se acalmar? Mas Jesus, ele também tem autoridade para transformar vidas com apenas uma palavra. E nós podemos ver em Marcos, no capítulo 10, do versículo 46 ao 52, a cura de um cego Bartimeu. E em João 5, do 1 ao 9, nós vemos a cura do paralítico de Betesda. E essas duas passagens mostram e relatam que Jesus ele transforma vidas
com apenas uma palavra. Quem é esse que pode transformar uma vida com uma frase? Que pode transformar uma vida com uma palavra? Em Marcos 10, nós vemos a história de Bartimeu, alguém que era esquecido pela sociedade, alguém que era invisível para as pessoas, mas que ele começa a clamar, que ele começa a chamar a Jesus. Bartimeu vivia à beira do caminho, excluído, esquecido e muitas vezes rotulado. Porém, a cegueira, ela não era só física, ela representava também uma limitação, uma vergonha para a vida dele. Mesmo sendo mandado ficar quieto, aquietar-se, ele grita cada vez mais, filho de Davi. Ele chama a Jesus, e Jesus então o ouve e pergunta, o que queres que eu te faça? E uma simples palavra na vida daquele cego mudou a história completamente. Uma simples frase para Bartimeu transformou completamente a vida dele. Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Bartimeu, então, vai ser descrito pela Bíblia que começou a enxergar, que começou a ver. Jesus transformou a vida daquele homem com apenas uma frase. Já em João 5 nós vemos um homem que estava há 38 anos enfermo, sem solução, sem ajuda, sem movimento, e é abordado por Jesus. E com uma pergunta meio desconcertante, Jesus faz para aquele homem, queres ser curado? Queres ser transformado? Jesus ele não faz fórmula, mas ele libera apenas uma palavra, levanta-te, toma a tua cama e anda. E a Bíblia vai dizer que imediatamente ele foi curado. A paralisia acabou. E a história daquele homem mudou. Jesus não criou problemas, não criou fórmulas, não criou embarações para curar a vida, para restaurar a vida de um homem. Mas com apenas uma frase ele falou e curou e transformou a vida deste homem. E quem é esse que vê os invisíveis, que escuta os esquecidos, que não precisa tocar, não precisa ungir ou fazer campanhas, mas só precisa de uma palavra para mudar o destino, de uma palavra para mudar a vida de alguém? Quem é esse que reconstrói vidas em segundos? Este, meus irmãos, é aquele que na cruz foi crucificado. É aquele que na cruz trouxe vida eterna. É Jesus Cristo, aquele que fez, que faz e fará um milagre em nossas vidas. Este é aquele que curou. Este é aquele que transformou vidas. E o clamor de um coração sincero ainda faz Jesus parar. Ainda faz Jesus ouvir. Não importa o tempo da sua dor, não importa quanto está doendo, quando Jesus chega, o sofrimento acaba e a alegria começa. Quando Jesus chega, a palavra de Jesus cura, liberta, transforma e ressuscita vidas. Este é Jesus, aquele que transforma vidas com apenas uma palavra. E além de transformar vidas, ele também perdoa os pecados. Ele liberta as pessoas. Quem é esse que tem tanta autoridade para perdoar pecados, para libertar vidas? E é aquele que nós podemos ver em Marcos 2, do 1 ao 12, a cura de um paralítico que é descido pelo telhado. Em Lucas 7, 36 ao 50, relata uma mulher que era considerada pecadora, que ela se prostra aos pés de Jesus. E essas passagens, elas mostram quem é esse que perdoa pecado e liberta aqueles que se prostram diante dele, que buscam a ele. Em Marcos 2, Jesus está em uma casa lotada, ensinando, e essa casa estava cheia, não havia espaço pelas portas, nem pelas janelas, de tantas pessoas que estavam lá. Mas de repente, do teto começa a se abrir, e do teto desce um homem amarrado em uma cama.
E o objetivo era que esse homem chegasse à frente de Jesus. Porque assim, aqueles homens que estavam descendo o paralítico criam que se somente Jesus visse aquele homem, ele poderia curar a vida daquele paralítico. E assim o fizeram. Abriram o teto, desceram o homem, e Jesus viu, e com apenas uma frase, o paralítico ele foi curado. Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E o homem levantou, e a Bíblia vai falar que a multidão, as pessoas glorificaram a Deus. Por uma simples frase, por uma simples palavra declarada por Jesus. Aquele que era paralítico voltou a andar. Em Lucas 7, nós vemos que Jesus estava na casa de um fariseu, e eis que entra uma mulher da cidade conhecida como pecadora, porém ela se prostra aos pés de Jesus, ela chora, molha os pés de Jesus com suas lágrimas e enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Ela unge com um perfume muito caro. E aquela que muitos via como errada por conta de seus pecados, Jesus via como uma mulher que estava em busca de uma redenção. Alguém que estava arrependida e se prostrava aos pés de Jesus com um coração puro para buscar um arrependimento. E Jesus conhecia o coração daquela mulher, e é por isso que ele diz: os teus muitos pecados são perdoados. A tua fé te salvou. E mais uma vez o ambiente, ele é tomado pelo espanto e a dúvida novamente surge. Quem é esse que perdoa pecados? Quem é esse que olha um pecador e fala: está perdoado os seus pecados, vai e não peques mais? Quem é esse que perdoa antes de curar? Que lê pensamentos dos religiosos e o coração daqueles que estão quebrantados, que olha uma mulher marcada pelo pecado e a chama de salva. Quem é esse? Este é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o único que tem autoridade de perdoar pecados, aquele que nenhum homem é capaz de fazer. Jesus Cristo é quem pode perdoar os pecados. É o único que tem autoridade. É o único que tem poder sobre a vida das pessoas. Jesus é o único que pode perdoar, e não importa o quão fundo alguém tenha caído. A religião pode rotular, mas Jesus ele restaura. Basta ter o coração arrependido, se prostrar a Jesus. Ainda hoje, ele perdoa quem se lança a seus pés, com sinceridade, com fé, com arrependimento. Podemos até errar em nossa vida, podemos até cair na nossa vida, e provavelmente iremos errar e iremos pecar, porque todo dia nós pecamos, essa é a verdade. Porém, a grande diferença que nós temos é que nós nos arrependemos. É que nós nos prostramos a Jesus para que Ele possa nos perdoar. E com fé que nós temos, com nossos corações arrependidos, nós temos fé que Jesus pode nos perdoar. E ao longo de tanto tempo, de tantos milagres que as pessoas foram transformadas, foram mudadas por Jesus Cristo, a mesma pergunta, do início ao fim, continua nos dias atuais. Quem é esse? Os discípulos questionaram isso quando viram Jesus acalmar o mar. O cego Bartimeu poderia ter feito essa pergunta, poderia ter questionado sobre quem é esse que me tirou da escuridão e me trouxe para a luz? Quem é esse que fez algo de nascença ser transformado? Fez eu abrir os meus olhos. O paralítico de Betesda, ao levantar-se após 38 anos, deve ter pensado: quem é esse que muda o que estava imóvel por tanto tempo?
Quem é esse que tem tanta autoridade, tanto poder? E a grande pergunta de quem é esse é respondida de Gênesis a Apocalipse. Mas em Marcos, capítulo 15, versículo 39, nós temos uma das respostas mais marcantes sobre quem é esse. Porque em Marcos 15, 39, diz: vendo o centurião que estava em frente dele, que assim expirara, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. E é este quem tem a autoridade. É este quem tem a vida. É este quem perdoa pecados, quem transforma vidas, quem liberta vidas. E na cruz, no momento de maior dor, de mais sofrimento, um soldado romano reconhece a divindade de Jesus. Aquele que acalma o mar, aquele que cura o cego, aquele que levanta o paralítico, que perdoa pecados, e é aquele que faz ainda mais. Foi aquele que morreu por nós, e é o Filho de Deus. Aquele a qual nós estamos aqui reunidos. Aquele que nos faz continuar. Quem é esse que nos faz acordar toda manhã? Quem é esse que nos dá força para nos levantarmos? Quem é esse que faz nós abrirmos os nossos olhos de manhã? Quem é esse que nos dá força para buscarmos cada dia mais? Quem é esse que nos fez nos reunirmos nesta manhã para cumprirmos com mais um ciclo de Santa Ceia? Quem é esse que nos faz levantarmos cedo para nos prostrarmos, para adorarmos? Quem é esse que abre os nossos olhos, que nos ensina, que nos dá sabedoria? Quem é esse que nos direciona todos os dias? Este é Jesus Cristo, a quem nós estamos reunidos, porque há muitos anos atrás ele morreu por nós. E agora, aquele que pôde entregar a sua vida, está nos fazendo estar aqui. Porque nós, com o coração voltados a ele, vemos os seus mandamentos e reconhecemos: quem é esse que tem tanto amor por nós? E isso é o mínimo que nós podemos fazer, nos reunirmos para adorar ao nome dele. Jesus Cristo, aquele que se sacrificou, aquele que nos fez estarmos aqui reunidos para adorar o nome dele. Mais um ciclo de Santa Ceia, mais um mês, nós estamos reunidos para cumprir com essa nova aliança que foi feita. Uma aliança de paz com Deus, que foi feita por Jesus Cristo, por intermédio de Jesus, através do seu sacrifício. Hoje nós temos livre acesso ao Pai. Quem é esse que tem tanta autoridade para nos dar essa liberdade de termos acesso ao Pai? Jesus Cristo, o Cordeiro Imaculado que morreu por nós, o Cordeiro sem manchas, que se sacrificou por mim e por você. Quem é esse que está nessa manhã conosco? Quem é esse? Esta é a pergunta que eu quero deixar para nessa manhã, para nós refletirmos. Quem é esse que não nos abandona? Que dia após dia nós olhamos, que dia após dia nós rejeitamos, que dia após dia nós decepcionamos, mas quem é esse que mesmo diante disso ainda nos ama? Essa é a palavra que Deus colocou em meu coração, que Deus me direcionou, e que nós podemos refletir. Quem é esse que nos ama tanto assim? Amém? Eu agradeço a oportunidade. Aplausos.